Depois de quase 3 meses internado em uma unidade de terapia intensiva em São Paulo, o deputado estadual do PT, Valdir Barranco, agora luta contra as sequelas da Covid-19. Ele ainda não está autorizado a voltar ao trabalho presencial, mas já está trabalhando à distância. E é com ele que nós vamos conversar ao vivo agora pela internet aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputado, primeiramente aí, conta para a gente aí como é que está esse processo de recuperação pós-Covid. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Vila Real. Dizer que estou trabalhando muito disciplinadamente, tanto na fisioterapia quanto também na fonoaudiologia, que eu estou fazendo todos os dias. Hoje, como nós tínhamos reunião da Comissão de Agropecuária, eu sou titular, então adiantamos a sessão de físio para que às 9 horas eu estivesse liberado para participar da comissão. Um processo lento, né? Porque 52 dias entubado, quem tem ideia do que é isso, todo o corpo da gente fica comprometido, não só os pulmões, né? Porque para manter os órgãos vitais funcionando, o cérebro dá ordem para que seja retirada energia dos músculos. Então, por isso que em 52 dias eu perdi 30 quilos e perdi a capacidade de andar, tive que reaprender, né? A falar, a melhorar a voz com a fonoaudiologia e tive que aprender a comer, a andar, a tomar banho sozinho, a escovar dentes, essas tarefas do dia a dia, mas graças a Deus, aos poucos estamos nos reabilitando. Ainda há um impedimento por parte dos médicos de que eu possa estar em público e também de receber visitas, a não ser da equipe que trabalha com a minha recuperação, que já está vacinado da segunda dose, por conta do risco ainda de ser contaminado ou de pegar uma outra doença e o organismo não ter condições de responder. Como Deus já nos deu uma oportunidade, nós não podemos abusar, né? Deputado, diante de todas essas dificuldades aí que o senhor acabou de colocar, eu sei que não é muito fácil falar sobre essa situação, mas o senhor poderia compartilhar aí qual foi o momento mais difícil nesse tratamento? Olha, eu creio que é difícil para quem está aqui do lado de fora, né? Para a gente que está entubado, a gente vive uma experiência que é a luta entre a vida e a morte. É algo que eu sempre tive curiosidade em saber, era se a pessoa entubada, que está ali em coma induzida, se ela vê tudo como um papel em branco ou se ela tem uma vida lá dentro. Agora eu descobri que há uma vida lá dentro, há uma luta permanente, há personagens que participam dessa luta e, sobretudo, personagens que querem nos levar, né? Algo assim que depois que eu fui estubado, eu levei 2 dias para procurar ao meu redor esses personagens, aí não os encontrando e só encontrando pessoas que me tratavam bem, eu ter essa noção real de que havia uma diferença entre a realidade e a fantasia, aquilo que eu vivia lá dentro do período de intubação. Eu fui para o hospital dirigindo, né? Eu fui dirigindo com a minha esposa, porque ela testou positivo primeiramente, e depois eu fui fazer o teste também e testei positivo. Eu já havia sido contaminado pela Covid em novembro, e em fevereiro fui contaminado pela variante P1, que é a variante amazonense, nessa última vez, e fui dirigindo, cheguei lá saturando 95, e depois, aos poucos, eu fui ficando ruim, e é impressionante como é muito rápido mesmo, a saturação foi caindo,
E eu só me lembro da última coisa que eu falei para o meu irmão, que é médico, que me acompanhava. Eu já sabia, né, da possibilidade de ser entubado. Eu disse, olha, mano, diga para minha esposa, para a Rose, que eu vou lutar muito, vou vencer e vou voltar. Deputado, o senhor citou agora há pouco aí esse choque, não é, entre a fantasia e a realidade. E é lógico que a sua declaração aí provoca uma curiosidade em quem nos acompanha aqui no Jornal do Meio-Dia, porque o senhor citou especificamente o seguinte: é uma luta, é uma briga, não é, com aquilo que é real e com aquilo que é fantasia. E o senhor citou personagens que queriam levá-lo para um outro plano. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, vários momentos, vários cenários, né? Mas, por exemplo, é como se fossem sonhos ou pesadelos, mas parecendo muito mais real, né? Havia momentos em que tinham uma junta, uma comissão de médicos que avaliava o meu caso, mas não era uma avaliação normal, era uma avaliação de acusação, que dizia o tempo todo, com o dedo em riste, que a culpa de eu estar daquele jeito era minha e que eu não sobreviveria. Os médicos sempre tinha um que falava muito mais do que os outros, e é um cidadão que depois eu procurei muito e não encontrei ele no hospital, né? Havia momentos também de julgamento onde o demônio estava presente também, e isso ocorria na água, e era na água, nadando assim, o tempo todo. Havia um momento em que eu procurava a minha casa, porque eu queria ir para a minha casa, e eu não conseguia encontrar a minha casa. Havia momento em que eu via meus filhos, minha esposa. Então, assim, durante todos esses dias, foram muitos momentos em que a gente sofreu, né, com essas alucinações, e é algo que depois a médica perguntou para mim, a pneumologista, se eu precisaria de auxílio psicológico ou se eu conseguiria superar aquilo que eu vivi na intubação. Aí eu perguntei para ela, doutora, por que você está me perguntando isso? Aí ela falou, porque muitos precisam de auxílio psicológico, às vezes até pacientes que não foram intubados. Eu disse, não, eu passei mesmo por isso, mas em 2 dias eu consegui separar a realidade da fantasia e eu estou bem psicologicamente, não tenho problemas com isso. Deputado, obrigado aí pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e que bom, né, que o senhor está de volta à realidade e uma boa recuperação. Muito obrigado, Lúcio. Um forte abraço aí a todos. Se cuidem, usem máscara, porque não é fácil a Covid. E se vacinem. Vacina para todo mundo. Vacina no braço, comida no prato. Forte abraço.